Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é resenha, livro de produção textual. Bora lá? Bom, nós estamos na unidade 2, em que temos dois gêneros textuais, a sinopse e a resenha. A sinopse nós já finalizamos, então vocês vão abrir o livro na página 66, onde inicia o capítulo 4, que vamos falar sobre resenha. Antes de falar sobre a resenha, temos aqui um contextualizando para falar um pouquinho sobre o cinema e o avanço tecnológico. Há 24 fotografias de um cavalo em movimento, feitas em 1872 pelo fotógrafo inglês Edvard Muybridge, impressionou o público ao demonstrar que imagens fixas apresentadas em sequência tornavam-se animadas. O cinema, então, deu seu primeiro passo. Em 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière, aperfeiçoando essa primeira ideia com uma máquina chamada cinematógrafo, movimentaram rapidamente fotografias fixas de um trem em movimento e projetaram-nas em sequências. Esse foi o primeiro filme da história do cinema. Em 1903, foi lançado o primeiro filme em cores, O Grande Roubo do Trem, do estadunidense Edwin S. Porter, com um processo de coloração à mão. Em 1935, o filme Vaidade e Beleza, de Robin Mamoulian, obteve maior sucesso com uma tecnologia de cores melhor desenvolvida. Na década de 20, os filmes passaram a ter som. Em 2009, o diretor James Cameron revolucionou a tecnologia 3D na produção do filme Avatar, ao mesclar atores com cenários e personagens virtuais, sem perder a realidade das cenas. Por fim, hoje temos a tecnologia 4D, que além da visão 3D, possui jatos de ar, águas, aromas, poltronas vibrantes, tudo para proporcionar aos espectadores a experiência mais real possível. O nome 4D pode sugerir a quarta dimensão. No entanto, trata-se apenas de uma tecnologia com mais opções sensoriais que a 3D. Bom, bem resumida a forma aí, falando um pouquinho sobre o avanço tecnológico dentro do cinema. A gente pode citar N diretores fantásticos aí, George Lucas, Steven Spielberg, que sempre trabalharam muito nos avanços tecnológicos do cinema. Quando você quer ir ao cinema, como faz para escolher entre os filmes que estão em cartaz? Você costuma considerar a opinião de outras pessoas na escolha do filme a que pretende assistir? Bom, eu costumo. Eu gosto de ler resenha, eu sempre leio sinopse, leio resenhas. Eu gosto sempre de saber um pouquinho mais sobre a obra, antes de ir ao cinema. O texto a seguir é uma resenha do filme 7 minutos depois da meia-noite. Leia-o e descubra as considerações do autor sobre o filme. Bom, então vocês vão ler a resenha, tá? Como diz, tem considerações do autor. A resenha, ela apresenta uma opinião crítica, diferente da sinopse, que só apresenta algumas informações da obra. Na resenha, você vai encontrar opinião, informação, dados críticos de quem o escreve. Normalmente, a resenha é escrita por um especialista no assunto, por isso ele tem esse poder de fazer uma crítica, seja ela positiva ou negativa. Vocês vão responder as questões, que começam na página 69. Eu vou ler aqui para vocês alguns boxes, O resenhista é a pessoa que expressa sua opinião sobre algo. Pode ser um filme, um livro ou outros objetos culturais. O resenhista também é chamado de crítico, Crítico de cinema, crítico literário, porque a resenha não é feita apenas de filmes, Pode ser feita de qualquer obra, uma exposição de arte, um espetáculo, filme, livro, etc. Vamos ver aqui.
Quando o resenhista apresenta sua opinião sobre um filme, ele emprega argumentos para poder justificar seu posicionamento e convencer o leitor de seu ponto de vista. Então, ele apresenta argumentos. Bom, aqui na página 73 temos mais um box falando sobre cinematógrafo, né? Para produzir uma resenha, o resenhista costuma apresentar um repertório cinematográfico, ou seja, conhecimento sobre filmes que pode estabelecer paralelos entre outras produções cinematográficas, por exemplo. Então, não basta ser um conhecedor daquele filme em si para fazer a crítica, tem que ter o conhecimento sobre o cinema em geral. Por isso, muitas vezes a gente não concorda, né, quando a crítica vem para um tipo de filme que a gente goste. Aqui também falando sinopse e resenha, fazendo uma comparação entre ambas, tá? Então, vocês vão fazer aqui na 14, olha só. Vou marcar o que é característica da sinopse e o que é característica da resenha. O nosso mapa mental, né, sobre a resenha, objetivo, público e características, e a definição de resenha. Resenhas são textos que visam divulgar o conteúdo de uma obra, livro, filme, CD, peça de teatro, show, entre outros, de forma subjetiva, destacando informações importantes e emitindo uma avaliação crítica. Geralmente são veiculados em sites, jornais, revistas e catálogos. Duas sugestões aí, uma sugestão de filme e uma sugestão de leitura. O filme é Onde Vivem os Monstros e a leitura é o livro As Aventuras de Pi. Acredito que vocês já tenham assistido ao filme As Aventuras de Pi. Então, fica a dica aí sobre o livro As Aventuras de Pi. Tá? Então, essas são as atividades de hoje. Eu estou no Hangouts disponível para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, lendo a resenha e respondendo as questões. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.